As exportações brasileiras de carne suína fecharam o primeiro trimestre deste ano com resultado positivo em volume, no acumulado em 3 meses. As informações foram divulgadas hoje pela Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. Apesar do bom resultado em quantidade, a receita no período não foi positiva. Somente no mês passado, a queda no faturamento ultrapassa os 20%. A receita gerada pelas exportações brasileiras de carne suína caiu 22,5% em março, com um total de quase 193 milhões de dólares. O volume embarcado também recuou no último mês. Com quase 92 mil toneladas enviadas ao exterior, a queda foi de 14% frente ao igual período de 2023. Apesar do resultado negativo do mês passado, no trimestre, as exportações de carne suína foram 5,3% superior em volume, comparadas ao registrado entre janeiro e março de 2023. Nos 3 primeiros meses de 2024, as vendas externas totalizaram 289 mil toneladas. Entretanto, no mesmo período comparativo, o saldo das exportações é de 597,7 milhões de dólares, número 7,5% menor em relação ao registrado no primeiro trimestre de 2023. A China é o principal destino, importando 19 mil toneladas em março. Mesmo assim, o volume é 46% menor do que o total embarcado no mesmo mês de 2023. Diante dessa retração, o setor vem apostando em outros mercados. Pois é, para falar um pouco mais sobre esses números, a gente convidou o Luiz Rua, que é diretor de mercados da BPA, especialmente, né, Rua, para a gente falar um pouco sobre esse desempenho de março, que preocupa em função dessa redução do nosso principal comprador, que é a China. Explica para a gente o que aconteceu em março, né, e se esse é um sinal de preocupação ou é algo mais sazonal assim. Boa noite, Rua. Boa noite, Petri. Sempre um prazer falar contigo, com toda a audiência do Rural Notícias. E aqui, quando a gente olha para os números do trimestre, a gente, como, né, já foi apresentado, a gente tem uma elevação de um pouco mais de 5% em relação aos volumes que foram exportados no primeiro trimestre de 2023. E quando a gente fala especificamente da China, de fato a China tem comprado um pouco menos nesse ano, e não só do Brasil, tem comprado de maneira geral de outros parceiros que a China também, de outros fornecedores que fornecem a proteína suína lá para a China, também tem havido uma diminuição, mas o que a gente vê é que a China deverá continuar sendo o principal comprador mundial de carne suína, passando aí de 1,5 milhão, 2 milhões de toneladas importadas, a expectativa para esse ano na China. Por sua vez, o que a gente vê, e é um esforço que o setor vem fazendo, e aí com o apoio do nosso governo também, para que a gente possa ampliar alguns mercados que a gente já tem algum acesso, é o caso, por exemplo, das Filipinas, que nesse ano já são o segundo principal destino das nossas exportações, e que agora nós teremos, a partir desse mês de abril, o advento do pré-listing, que possibilitará com que novas empresas, novos estabelecimentos possam exportar para esse mercado, que hoje, com apenas 4 plantas aprovadas, já é o segundo principal destino. Por sua vez, a gente vem aumentando também a nossa participação em mercados de altíssimo valor agregado, como o caso dos Estados Unidos, do Canadá, que a gente tem aumentado da ordem aí de 4, 5 vezes mais volume do que no ano passado para esse mesmo período, e também no Japão, um mercado talvez de maior valor agregado, que a gente vem aumentando também, tentando flexibilizar, diversificar um pouco a China, que em alguns momentos chegou a ser 50% do mercado, hoje é algo em torno de 25%, 30%. Sem dúvida, é importante sempre você ir em busca de novos mercados para não ter essa dependência em relação à China. Mas a China, sem dúvida, é um grande comprador, né? Vocês conseguiram identificar quais são os motivos dessa redução de importação de carne suína, não só de carne suína, mas de frango também, da China? Tem a ver, no caso dos suínos, com a recuperação de plantel, tem a ver com uma crise econômica lá, uma retração econômica. Vocês conseguiram identificar quais são os fatores, Rua? Olha, acho que é uma série de fatores, mas tem de fato uma recuperação do plantel, e inclusive a China recuperou de tal forma o plantel no ano passado que suplantou, né, superou os números do pré-peste suína africana, com uma produção que quase chegou em 57 milhões de toneladas, o que é praticamente metade da produção mundial de carne suína. Para esse ano de 2024, a expectativa é de que haja uma leve retração, que a China possa chegar em torno de 55 milhões de toneladas, 55,5 milhões. Esses números variam um pouco de acordo com quem está
tá fazendo ali o cálculo, mas a expectativa é que a China continue sendo um grande importador. Talvez não naqueles volumes que a gente se acostumou aí nos últimos 2, 3 anos, mas continuará sendo, mesmo assim, o principal importador mundial de carne suína. E tem também, você sabe, conhece muito bem o ciclo, né, Petrin? A partir do momento que há um abate maior de matrizes ou então um suíno com peso maior, isso reflete em mais carne no mercado interno num primeiro momento, mas depois há uma tendência que haja uma estabilidade, inclusive uma melhora dos preços locais lá na China. E por isso também que os nossos exportadores também preferiram outros mercados que nesse momento têm um preço médio de exportação melhor do que o mercado chinês. Falando um pouco agora sobre a questão das exportações das carnes de frango, né? De aves, de uma maneira geral. Também houve uma redução no volume e na receita em março. Os fatores são os mesmos? Olha, aqui acho que é um pouco diferente, porque quando a gente olha o mês de março de 2023, ele foi um mês completamente fora da curva. Foi a primeira e a única vez na história que nós ultrapassamos a barreira das 500 mil toneladas. Então, a comparação fica um pouco prejudicada nesse mês. Foi um mês muito bom em março de 2024, 418 mil toneladas, apesar dessa retração de quase 20% em relação ao que foi março de 2023. Mas, como eu disse, a comparação fica um pouco prejudicada, porque a gente vê que nesse mês de março as exportações ocorreram de uma maneira satisfatória. Exportamos aí um bom volume, especialmente para os países do Oriente Médio, que ainda tem a questão da incerteza em relação aos conflitos ali na região. Também a questão da influenza aviária, agora cada vez mais presente em alguns países competidores do Brasil. Então, a perspectiva em um mercado em que a oferta e a demanda está equilibrada, tanto aqui no mercado nacional como também nos mercados internacionais, a expectativa é que a gente tenha bons meses daqui para frente também, tanto nas exportações de carne de frango, como também no caso de suíno, que a gente começa a consolidar cada vez mais esses mercados que foram recentemente abertos para a nossa proteína. Eu só tenho mais 30 segundos, Rua, mas eu queria que você falasse sobre essa questão da gripe aviária nos Estados Unidos aparecendo numa planta comercial. É um fator de preocupação? Como é que o Brasil encara isso? Olha, sempre um fator de preocupação para a avicultura mundial, mas naturalmente também os Estados Unidos alguns países devem impedir a entrada, especialmente dessa região, de produtos dessa região, em algumas outras partes do mundo, que pode fazer com que o Brasil seja mais uma vez chamado, porque o Brasil, vale dizer, é livre de influenza aviária de alta patogenicidade. A gente nunca registrou um caso em granja comercial, o que faz com que a gente tenha esse status de excelência e assim possa acessar mais e melhores mercados. Obrigado, Rua, mais uma vez aqui pela sua análise aí. Uma boa noite para você. Até uma próxima. Uma boa noite e até uma próxima. Valeu, Rua. Obrigado.